Boa tarde, meu grupo é composto por Audiane de França, Ariana Isla, Fernanda Vitória e Maria Gabriela, e nós vamos falar sobre as leis dos seguintes governos. Getúlio Vargas. A Era Vargas foi o período da história republicana brasileira, no qual o presidente da República foi Getúlio Dornelles Vargas, que governou ininterruptamente o Brasil entre 1930 e 1945. Posteriormente, Vargas assumiu ainda outro mandato entre 1951 e 1954. A passagem de Vargas pela presidência representou uma nova era na história do país, em face das mudanças ocorridas na sociedade brasileira, através das medidas socioeconômicas e políticas adotadas em seus governos. A própria chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a República Velha. A Revolução de 1930 pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeeira paulista, no comando do governo federal, encerrando assim a chamada política do café com leite. Foi sancionada pelo presidente brasileiro Getúlio Vargas em 3 de outubro de 1953. A lei dispôs sobre a Política Nacional do Petróleo, instituiu a Sociedade Anônima Petrobras e definiu, entre outras, as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo. Estabeleceu assim o monopólio estatal do petróleo, que significava o monopólio da União na exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, e criou a Petrobras. A Lei nº 2004 foi revogada em 1997 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que sancionou a Lei do Petróleo, Lei nº 9.478, de 1997. A nova lei manteve o monopólio estatal do petróleo, abrindo, porém, as atividades da indústria petrolífera. As empresas constituídas sobre a lei brasileira com sede de administração no país, conforme o artigo 5, mediante concessão, autorização ou contratação sobre o regime de partilha de produção. A partir daí foram criadas as Agências Nacionais do Petróleo, ANP, responsável pela regulação, fiscalização e contratação das atividades do setor, e o Conselho Nacional de Política Energética, órgão encarregado de formular a política pública de energia. Posteriormente, a Lei nº 9.478, de 1997, foi modificada pela Lei nº 12.351, de dezembro de 2010, que dispõe sobre a exploração de hidrocarbonetos da camada pré-sal. Eurico Gaspar Dutra. O governo de Dutra se estendeu do ano de 1946 até o ano de 1951. Dutra cede a UDN e fecha cassinos. Nas décadas de 1930 e 1940, o Brasil viveu a era de ouro dos cassinos. No auge, funcionavam mais de 70 casas de apostas no país. E no dia 30 de abril de 1946, 3 meses depois de assumir a presidência da República, o general Eurico Gaspar Dutra cedeu à pressão da UDN e da imprensa ligada ao partido, que espalharam rumores nunca comprovados de que cassinos abasteceriam a família do ex-presidente Getúlio Vargas, que legalizou os jogos em 1934. Dutra pegou o país de surpresa e, com um decreto-lei, ordenou o fim dos jogos de azar. Dessa forma, são fechados mais de 70 cassinos, que empregavam cerca de 40 mil trabalhadores, direta e indiretamente no país. Dutra também argumentou que a tradição moral, jurídica e religiosa do brasileiro era incompatível com os jogos e que eles eram nocivos à moral e aos bons costumes da família. Além do desemprego desses 40 mil trabalhadores, Dutra também destruiria instantaneamente com essa lei uma importante indústria do turismo que se formava ao longo de 12 anos no Brasil. Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, foi um político brasileiro que esteve na presidência do nosso país entre 1956 e 1961. Médico por formação, ele ingressou na política na década de 1930, sendo prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e presidente do Brasil. Foi responsável pela construção de Brasília na década de 1950. Em 1º de outubro de 1957, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 3.273, agendando para 21 de abril de 1960 a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília.
O debate sobre o que aconteceria com o antigo Distrito Federal ganhou força em 1958. Apesar da incredulidade de muitos, a transferência era fato consumado e cada vez mais tomava contornos irreversíveis, ora pelo rápido andamento das obras, ora pela ação do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que contornava a negociação com grupos de oposição e aprovação de seu projeto. Eu vou falar sobre as leis de Jânio Quadros. O seu período de governo foi de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. Sancionada a lei que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. No dia 26 de julho de 1961, o então presidente da República, Jânio Quadros, aprovou a Lei 3.924/1961, que estabeleceu os monumentos arqueológicos e pré-históricos existentes em nosso território, estabelecendo normas de proteção ao patrimônio arqueológico de acordo com as atividades econômicas e de normas sobre o achado, pesquisas, circulação, cadastro e gestão de vestígios de valor cultural. De acordo com essa lei, todos os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público. Bom, eu vou falar sobre o João Goulart, conhecido como Jango. O período de Jango foi em 7 de setembro de 1961 a 1 de abril de 1964. O Congresso Nacional decreta e o presidente João Goulart sanciona a Lei 4.131/1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. O projeto de lei havia sido enviado ao Legislativo ainda no governo Vargas. Depois de abrandado pelo Senado, voltará à votação na Câmara por causa da atuação das bancadas de esquerda e nacionalista. A Lei da Remessa de Lucros. Como ficaria conhecida, além de limitar o envio anual das empresas estrangeiras para o exterior? O título de lucro, no máximo 10% do capital, trazido para o Brasil como investimento, impediria que os reinvestimentos fossem incorporados a essa base de cálculo. Pauta antiga do trabalhismo e de outras esquerdas. A limitação de parcela de lucros que as empresas estrangeiras instaladas no Brasil poderiam enviar à matriz tinha um apelo que agradava as esquerdas nacionalistas. A lei estabelecia que, caso uma empresa transferisse lucros acima desse limite, o valor transferido seria considerado retorno de capital, proibido por lei, permitindo ao governo multá-la. Já os lucros em excesso não remetidos ao exterior no tempo apropriado, por sua vez, seriam considerados capital complementar, o que excluía a possibilidade de remessa futura referente a esse período. Com a lei de remessa de lucros, que desfavorecia as empresas estrangeiras instaladas no país, e a crescente instabilidade política, o volume de investimentos externos no Brasil despencaria 40% em um ano, de 150 milhões de dólares, média anual desde 1956, para menos de 90 milhões de dólares em 1963. A aprovação da lei aconteceu num momento delicado nas relações do presidente João Goulart com os Estados Unidos. A visita oficial aos Estados Unidos, em abril, não reduziria a desconfiança de John Kennedy em relação ao governo brasileiro, e essa desconfiança viraria hostilidade a partir de janeiro do ano seguinte, depois que Jango tivesse restituídos aos seus poderes presidenciais. A remessa de lucros era um tema sensível. O país estava em crise e Jango ainda tentaria algumas cartadas para obter ajuda norte-americana. O presidente optaria então por adiar a regulamentação da nova lei, o que só viria a acontecer no início de 1964. A expectativa era que a lei pudesse conter a fuga de capitais e reduzir os efeitos de bloqueio financeiro de Washington, que suspenderá todas as negociações com o governo federal e passará a tratar diretamente com os governadores que lhe eram simpáticos. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, pressionaria intensamente o governo brasileiro para impedir a regulamentação.
A iniciativa deterioraria ainda mais as relações bilaterais e fortaleceria o alinhamento dos Estados Unidos com as forças que desencadeariam o golpe de 1964.